Qualquer planilha do Excel, por padrão, deixa o usuário colocar qualquer tipo de informação em qualquer célula. Tá? Validação de dados ou validation serve justamente para restringir o tipo de informação que o usuário da planilha vai poder colocar dentro de uma determinada célula. Isso é muito útil para poder evitar que o usuário coloque informação indevida ou incorreta dentro da planilha e com isso aconteça erros dentro da planilha. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui muito simples em que um professor de geografia resolveu automatizar as notas que ele está dando para os alunos da turma dele. Nesse exemplo aqui em específico, ele quer dar as notas dos alunos da turma de segunda-feira. Tá? Então, quando ele vier aqui nessa célula, ele vai digitar o nome do aluno, aqui ele vai dizer qual é a nota com o aluno, e depois com uma macro, ele vai apertar aqui o botão de OK, e ele vai vir aqui na planilha notas e inserir lá a nota do aluno. Tá? Então, por exemplo, quando ele for clicar aqui para colocar o nome do aluno, ele já aparece uma mensagem, apenas um lembrete dizendo que são os alunos da turma de segunda-feira. E vai aparecer uma seta dizendo o nome dos alunos. Isso é a validação. Ele está me dizendo quais são as informações que eu devo inserir dentro dessa célula. No caso aqui, nota, vão aparecer as notas que ele pode colocar para o aluno. Digamos que apenas nesse exemplo, que essa determinada escola só permite notas inteiras de 0 a 10. Tá? Então, se o professor tentar botar o nome de um aluno que não está nessa lista, ele vai aparecer uma mensagem de erro dizendo que o aluno não encontra-se na lista de chamada, perguntando se ele deseja incluir o aluno. Tá? Por que isso? Digamos que esse professor sabe que é muito comum aparecerem novos alunos na turma dele que não estejam ainda na lista de chamada. Então, ele não quer impedir que ele coloque nomes novos, mas ele quer que apareça essa mensagem de erro para que ele tenha certeza de que ele não está colocando nenhuma informação errada. No caso aqui de nota, se ele tentar botar uma nota que não seja um número inteiro, vai aparecer uma mensagem de erro dizendo que a nota deve ser entre os valores inteiros de 0 a 10. E aí sim, nesse caso, ele não vai deixar colocar, vai sempre aparecer essa mensagem de erro se ele tentar botar um número. E como é que a gente faz isso? É muito simples. Basta a gente vir na célula que a gente quer colocar essa validação, ir em Data, Data Validation, e vai aparecer esse quadrinho aqui. Tá? Nesse exemplo aqui em específico, ele está usando dentro de uma lista. Tá? Mas vamos pegar todos os exemplos. Aqui, NValue significa o padrão do Excel. Tá? Então, ele vai deixar colocar qualquer informação dentro daquela célula. Se eu colocar whole number, ele vai deixar apenas números inteiros. Decimal, apenas números decimais. List é o nosso exemplo. Se ele colocar datas, apenas datas, aqui apenas tempos, e aqui apenas textos dentro de um determinado critério, e aqui é customizado, pode ser, por exemplo, uma fórmula. O mais comum é realmente dentro de uma lista. Por exemplo, nesse caso aqui, ele selecionou a lista e ele vai dizer aonde que vai estar essa lista. Então, quando eu coloco aqui no Source, se eu puxar a planilha aqui um pouco para a direita, vamos ver que aqui na coluna P, eu coloquei a lista dos alunos e ele está me dizendo qual é o Source. Tá? Eu posso simplesmente vir aqui e selecionar novamente. Então, essa é a lista dos alunos que eu quero que apareça lá. Simples assim. Eu posso simplesmente clicar OK pelo padrão, ali só vai deixar eu colocar esses dados aqui. Mas se eu quiser, eu posso colocar uma mensagem, que é aquela mensagem inicial que eu coloquei. Sempre que eu clicar na célula, ele vai aparecer essa mensagem, que é um lembrete, tá? Que são os alunos da turma de segunda-feira. E aqui uma mensagem de erro, caso eu queira colocar alguma mensagem de erro e qual é o tipo de erro que ele quer dizer. Nesse caso, eu coloquei um erro de warning, que ele não impede de eu colocar uma informação nova, caso eu tente forçar essa informação, mas ele vai me lembrar que essa informação está incorreta e se eu desejo ou não colocar a informação. Eu coloquei aqui uma mensagem. Tá? A mesma coisa a gente faz para o outro campo aqui de nota. Nós vemos em Data, Data Validation, ele vai estar dentro de uma determinada lista, que é essa lista aqui, de notas, de 0 a 10. Tá? Se eu quiser, eu posso colocar novamente.
eu não quis botar nenhuma mensagem de aviso, não vi necessidade, e nesse caso sim, eu coloquei um erro de stop, que ele impede o usuário de colocar qualquer informação diferente dessa, porque como essa escola só permite notas de 0 a 10, se eu colocar uma nota 9,5, por exemplo, isso é um erro, vai estar errado. Então é um lembrete dizendo que a nota está incorreta. E no caso de information, ele só vai dizer que está errado, mas ele vai deixar você colocar a informação. Então essa é a diferença. O stop não deixa colocar o warning. Aparece uma mensagem e pergunta se você quer colocar mesmo assim. O information apenas a mensagem, mas ele coloca. Nesse caso eu não quero deixar. Simples assim. Agora, e se eu quiser esconder essa informação aqui para que o usuário não veja essa validação, para deixar a planilha mais bonita, mais limpa? Muito simples. Existem duas formas. Eu posso simplesmente... A mais simples é pegar aqui as colunas e sumir, entre aspas, com elas, pintando as letras de branco. Então o usuário não vai ver a validação, só se eu clicar por cima. Tá? Ou existe uma outra forma, também muito simples, que é a gente colocar a validação dentro de uma outra sheet. Tá? No exemplo aqui, eu posso colocar dentro da sheet validação. Então, eu venho aqui e seleciono dentro dessa lista e clico OK. Então, o usuário nunca vai ver essa lista, já que ela vai estar em outra sheet. Tá? Para modelos anteriores do Excel, a validação não permitia fazer isso simplesmente selecionando uma sheet nova. O que eu precisaria fazer? Vir aqui na minha lista, selecionar a lista e, por exemplo, colocar aqui alunos. Eu estou dando um nome para a minha lista. E aí, na minha validação, quando eu viesse aqui em Data Validation, eu botava alunos. E pronto, ele vai aparecer aqui o nome dos alunos. Desculpa, tem que colocar o igual. Vai aparecer o nome dos alunos. Tá? Mas o novo Excel 2010 não tem essa necessidade, porque ele permite colocar dentro de uma nova sheet. Então eu posso colocar simplesmente a mesma coisa para as notas. E o usuário nunca vai ver essa lista de validação.